gravar. Então, retomando, hoje nós vamos dar seguimento, então, ao nosso conteúdo. Como ninguém tem dúvida sobre prazos processuais, vamos começar a falar do nosso processo de conhecimento, ok? Vamos começar a falar da nossa petição inicial. A nossa petição inicial, então, é o elemento que vai dar o start no nosso processo, ok? É aquele documento que vai começar o processo, que vai dar o impulso oficial. Na verdade, o impulso oficial é o princípio que o juiz tem, não é? A partir do momento em que eu ponho o processo, o Poder Judiciário a julgar aquela minha ação, o juiz ele tem que fazer aquele processo andar, não é verdade? Não é assim? Então, o que ele vai fazer? Ele vai citar a parte contrária para vir fazer parte dessa relação processual. Então, a petição inicial é aquele documento que vai falar: opa, vem Poder Judiciário resolver esse litígio para mim. Nós sabemos lá as formas de solução de litígios, não sabemos? A primeira é a autocomposição, né? É a lei do mais forte. Vou lá, vou dar porrada no outro até resolver, não é? Aí eu também tenho a composição. A composição é quando as partes vêm aqui, ó, lá para a audiência de conciliação, não é assim? A audiência de conciliação, o conciliador fala, eu estou aqui, eu não posso decidir por vocês, não é? Mas aqui é um momento para vocês conversarem, para tentarem resolver essa situação. Isso é uma composição. E aí nós vamos ter também aquela heterocomposição, quando eu vou ter um terceiro decidindo pelas partes. Essa heterocomposição, ela pode ser por meio do Poder Judiciário ou ela pode ser por meio do árbitro, tá? Então, o árbitro, ele vai decidir por você ou o juiz, tá bom? E a petição inicial é a forma que nós temos para começar esse processo. A nossa petição inicial, ela vai ser de duas formas. Ou escrita, que é aquela tradicional, não é? Que nós vamos lá, vocês futuros advogados, vão fazer bonitinho com o logo do escritório de vocês, com todos aqueles requisitos que vocês sabem que precisam, e nós vamos ver agora. Eu tenho certeza que o professor Paes já está falando de petição inicial com vocês, tenho certeza. Então, agora nós vamos ver a teoria daquilo que o professor Paes fala lá com vocês na prática simulada, ok? Então, a escrita é aquela petição bonitinha que você vai fazer, que vai acompanhar todos os documentos. Atenção, aqui é o momento de se pedir. Aqui é o momento da petição inicial que eu, autora, vou fazer o quê? Trazer todos os meus elementos de ataque e de defesa. Nós fizemos um trabalhinho desse lá na nossa atividade. O princípio da preclusão, não foi assim? E se eu deixar de pedir um monte de coisa na minha inicial, eu posso pedir depois? Se o prazo já tiver esgotado, acabou. Eu não posso ajuizar uma nova ação para pedir outras coisas. Aquela minha ação vai tratar exclusivamente daquilo que eu pedi. Eu posso ter carta na manga? Eu posso chegar lá no final, lá na audiência de instrução e requerer direitos? Ah, mas eu esqueci de colocar lá na minha inicial, que eu também queria danos morais. Eu posso lá na minha audiência de instrução pedir danos morais? Não. Tá? Então, a minha reclamação escrita é o momento que eu vou, lá na minha petição inicial, é o momento em que eu vou trazer todas as minhas matérias de ataque e, se possível, já as de defesa. Ela pode ser escrita, ok? Bonitinha, ou pode ser verbal.
Verbal, nós já vimos também a petição verbal. O que é a petição verbal? É aquela que você chega lá, não é? Eu já expliquei isso aqui. Você fala, eu quero fazer uma reclamação verbal, tá? Quero fazer uma reclamação verbal. Aí eles vão fazer primeiro, distribuir a sua petição. Olha, foi distribuída para a 10ª vara do trabalho. Você vai lá na 10ª vara do trabalho, leva toda a documentação e vai falar para o atendente: olha, eu estou aqui, porque eu quero reduzir a termo a minha petição inicial. E aí o serventuário da justiça vai começar a digitar tudo que você falar. Que no dia tal você começou a trabalhar numa empresa. Ok? Eu vou ter um prazo, nós já vimos também, de 5 dias para reduzir a termo essas minhas declarações. O que acontece se eu não reduzir a termo nesse período de 5 dias? Perempção. E o que é a perempção? É aquela perda por um período de tempo do meu direito de exercer aquele ato. Eu vou receber uma multa de 6 meses, eu vou ficar 6 meses proibida de ajuizar aquela ação novamente. Perempção. Então, muita atenção com a reclamação trabalhista verbal, tá? Verbal. Quais são os requisitos da nossa petição inicial? Tá? Vamos lá, os requisitos estão no 840. Marque o 840 como um artigo que você precisa saber. O artigo 840, ele vai me falar o que eu preciso ter na minha petição inicial. Meu primeiro requisito, o juízo. Nossa, professora, mas para que falar disso, não é? Bem, o juízo tem a ver com o local que eu vou ajuizar a minha ação. E também tem a ver com a competência. Lembra que nós passamos aulas aí falando da competência da Justiça do Trabalho? Sim. Então, é aqui na designação do juízo que eu vou endereçar a minha ação para aquela pessoa que eu acho que é competente para julgar aquela ação. Chega no seu escritório um servidor público concursado do município de Lusiânia. Chegou para você lá no seu escritório: olha, eu sou servidor concursado aqui do município de Lusiânia, eu estou sendo vítima de assédio moral do meu chefe. Você começa lá a ação, não é? Ação de danos morais em face do assédio moral sendo feito pelo chefe. Designação do juízo. Você vai colocar excelentíssimo senhor juiz da vara do trabalho de Lusiânia? Você vai fazer isso? Não. Por quê? Porque servidor público concursado não é competência da Justiça do Trabalho. Então, a designação do juízo é aquele momento em que você vai falar: olha, quem é competente, quem eu acho que é competente para julgar essa minha ação. Então, é lá, nesse momento, que você vai trazer, então, o seu juízo. Ok? É o seu juízo. Então, a designação do juízo. Quem é o juiz competente para julgar a sua ação? Ali é o começo. Ali você vai mostrar para o juiz: você sabe de direito do trabalho. Ali vai mostrar que você sabe que servidor público concursado de município, do estado ou da União não é competência da Justiça do Trabalho, é da Justiça comum. Tá? Qualificação das partes.
qualificação das partes, nós vamos usar subsidiariamente aquilo que está lá no Código de Processo Civil, que é lá o artigo 319. O que diz o 319? Nome de família, não é assim? Se ele é casado, solteiro, ou se ele vive numa união estável, então o estado civil da pessoa, CPF, endereço, e-mail, telefone. Tá? Então, você vai qualificar as partes. Tá bom? Isso vale para a sua prova da OAB? Vale. Qualificar direitinho as partes. Ok? O que mais que você vai incluir na sua petição inicial? A causa de pedir. O que é causa de pedir? Gente, isso acontece muito. Causa de pedir são os fatos. É a historinha. Sabe? Que a gente ainda escreve errado. Eu escrevo assim, dos fatos. Não, gente, não tem dos fatos. Tá errado, tá? Gramaticalmente errado. É fatos mesmo. Fatos. Fatos. Breve narrativa dos fatos. Tem gente que vai escrever isso. Pode ser. Breve narrativa dos fatos. Não é da breve narrativa dos fatos. Então, o que é a causa de pedir? É uma breve exposição dos fatos. Ela pode ser dividida em duas: causa de pedir remota e causa de pedir próxima. A causa de pedir remoto é o fato mesmo, a historinha. Fulano de tal foi contratado para trabalhar na empresa tal, na data de 20 de setembro de 2019. Isso é a causa de pedir remota. E o que é a causa de pedir próxima? Fulano trabalhou um ano inteiro na data tal em que ele completaria um ano, a empresa o demitiu e não pagou as verbas rescisórias. Isso é causa de pedir. Ou não, na data em que ele, a partir de um ano, ele poderia gozar de férias. O chefe não liberou para gozar das férias no período de gozo que vai de um ano. Quando foi no dia 27 de setembro de 2021, o demitiu, não pagou as férias devidas. Isso é causa de pedir remota. Isso é causa de pedir próxima. São os fundamentos jurídicos que vão lá na frente embasar o meu pedido. Então, fulano trabalhava na empresa. Fulano também exercia na mesma empresa a função, foi contratado para exercer a função de auxiliar geral, não é? Auxiliar geral, mas também exercia a função de copeira, de faxineira, de fazedora do lanche. Acúmulo de função, não é? Acúmulo de função. Então, a causa de pedir, ela vai ser dividida em duas partes. A causa de pedir remota, que é a historinha, e a causa de pedir próxima, que são os fatos jurídicos, os fundamentos jurídicos do meu pedido. Eu preciso fundamentar com base na lei? Eu preciso explicar o direito? Em tese, não é? Em tese, eu não preciso fazer isso. Por quê? Porque dai-me o fato que o juiz me dará o direito, não é? Mas é bom você trazer a fundamentação legal, que é diferente dos fundamentos jurídicos.
Tá? É diferente do fundamento jurídico. Olha só, eu falar, a pessoa foi demitida e ela não gozou férias nem recebeu o proporcional de 13º. Eu falei em algum fundamento legal, eu trouxe o artigo da Constituição que vai falar que todo trabalhador tem direito a férias remuneradas acrescidas de 1/3? Eu falei isso? Não. Tá bom? Eu não falei. Então, trazer a fundamentação legal é bacana? É. Mas é obrigatório? Não, não é aqui na Justiça do Trabalho. Mas lá na sua prova, você vai colocar? Vai colocar, tá bom? Mas você precisa saber que a sua causa de pedir vai ser dividida, então, naqueles fundamentos jurídicos, aquilo que vai embasar a sua ação e a historinha. E aí nós vamos para o pedido. O que é o pedido? O pedido, ele vai ser imediato. O que é o pedido imediato? É o que você quer do Poder Judiciário. Você quer a condenação, às vezes você quer a condenação em dinheiro, às vezes você quer uma declaração, você quer declarar que você tem um vínculo empregatício com aquela empresa, às vezes você quer constituir um direito, tá? Você quer. Então, esse é o seu pedido imediato, é o provimento jurídico. Começa assim: diante do exposto, requer o quê? A condenação. Não é assim que nós colocamos lá no nosso pedido? Não é bonitinho assim? Diante do exposto, bem perante Vossa Excelência, que requerer a procedência total do pedido para condenar. Está lá. Condenar é isso que você quer. Não, eu quero uma declaração para declarar que existiu um vínculo empregatício desde 1990 para constituir um direito. Isso é o seu pedido imediato. E o que é seu pedido imediato? O dinheiro. Então, você quer a condenação em quê? Em danos materiais no valor de 100 mil reais. Não, eu quero a reintegração ao trabalho. Não, eu quero as guias do seguro-desemprego. Eu quero o pagamento das verbas rescisórias. Esse é o seu pedido imediato. Atenção, princípio da congruência. O juiz, ele vai limitar, muita atenção aqui, o juiz vai limitar o seu pedido àquilo que você pede. Tá? Então, se eu não peço danos morais, o juiz pode me dar danos morais? Não. Se eu peço 5 mil, o juiz pode me dar 10 mil? Não. Ok? O meu pedido limita a atuação jurisdicional. Claro que aqui na Justiça do Trabalho nós vamos ter aquelas exceções, vocês se lembram, não é? Lá o princípio da extra petita, situações que eu não preciso pedir, porque a CLT já diz que é obrigação do juiz me dar, se for o caso. Mas você também vai pedir? Vai, tá bom? Você também vai pedir. Então, o meu pedido imediato, ele vai limitar a atuação jurisdicional. O que eu quero? Eu quero dinheiro? Que tanto de dinheiro que eu quero? Eu quero a liberdade? Eu quero a reintegração? Eu quero o pagamento das verbas rescisórias? Eu quero que seja declarado o vínculo empregatício? Vínculo empregatício é o meu pedido imediato. Então, o pedido é extremamente importante na Justiça do Trabalho. Eu já vi uma petição sem pedido. Vocês acreditam? Ao longo ali da causa de pedir, o advogado foi falando, fulano tem direito ao pagamento das verbas rescisórias. Ok? Tem direito? Tem direito.
Fulano tem direito a 1/3 de férias? Tem direito. 1/3 de férias. Fulano ficou 2 anos sem gozar aquelas férias, então quer dizer que ele tem direito a férias dobradas? Tem direito a férias dobradas. Tá? Não sei mais o que. Fulano também foi humilhado no trabalho, faz jus a danos morais. Faz jus a danos morais? Faz. Beleza. E o pedido? Vocês vão ter que abrir aquele tópico, né? Pedido. O que você quer? Não é porque você trouxe lá na sua causa de pedir, próxima aos fundamentos jurídicos, você não precisa fazer o pedido. Você tem que falar lá para o juiz o que você quer. Ah, o meu cliente é idoso. Ok, então o que você quer? Já que o seu cliente é idoso, eu quero tramitação prioritária. Eu preciso colocar que eu quero tramitação prioritária. Então, o meu pedido, ele vai ser um resumo para os alunos, né? Ele vai ser um resumo de tudo que eu trouxe na minha causa de pedir. Tudo que eu vou tratar no meu pedido, eu tenho de ter falado lá na minha causa de pedir. Quando eu dava matéria de prática trabalhista, né, processo e prática, eu explicava isso para os meus alunos. Olha, o seu pedido é um resumão, tá? Resumão em tópicos de tudo que você falou na sua causa de pedir próxima. Então, se lá na sua causa de pedir próxima você falou que o seu cliente faz jus à gratuidade de justiça, no pedido você vai pedir a gratuidade de justiça. Se você falou que o seu cliente é idoso, tá? Então que ele tem direito a uma tramitação prioritária, você vai pedir. Se você falou que o seu cliente não recebeu as verbas... Doutora? Oi. Oi, Clemilson. Clemilson? Tudo bom, professor? Tudo Sou bem. eu. Diga. Professor, essas questões aí de tramitação prioritária, de justiça gratuita, a gente abre uma preliminar de mérito ou a gente põe essas questões lá na qualificação da parte? Vamos lá. Gratuidade de justiça é uma preliminar de mérito, que está lá no 337, ok? Do Código de Processo Civil. Então, antes de começar qualquer coisa, você vai trazer a preliminar, você vai trazer lá a gratuidade de justiça. Prioridade de tramitação não é preliminar de mérito, então eu não posso chamar de preliminar de mérito. Mas eu posso trazer logo em seguida? Posso, mas eu não posso chamar de preliminar de mérito, tá bom? Tá? E eu não então, gosto... eu ponho junto... E assim, sinceramente, eu não gosto nem de, na inicial, chamar... até pode, né? Chamar de preliminar de mérito, assim, tá? Eu nem gosto muito de chamar isso na inicial. Mas eu gosto de trazer lá na inicial. Gratuidade e justiça. O que eu acho que o meu cliente faz jus à gratuidade e justiça? Aí eu abro o segundo tópico. Tramitação prioritária, de acordo lá com o Estatuto do Idoso, meu cliente tem mais de 60 anos, nascido e não sei o quê, então ele faz jus à tramitação prioritária. Aí depois eu começo a falar dos fatos. Tá? Eu normalmente faço assim. Tá? Ok, Clemilson? Tá. É porque eu vi já gente dizendo, algumas pessoas dizendo, doutrinas, que coloca lá na classificação, na qualificação da parte, e aí chama a atenção do juiz que por exemplo, a reclamante é maior de 60 anos e tal, não sei o quê, e aí ele se alerta já para a lei, né? E aí, ou então, maior... Sim. Ou a de maior de 80 anos, que aí é especial em cima do especial. Sim. Enfim, mas eu imaginei que... Você pode fazer, mas imagina você trazendo lá na sua inicial, fulano, tananã, hipossuficiente. E aí?
Só trazer isso, você já vai colocar o juiz em alerta. Ele não é obrigado a te dar a gratuidade de justiça se você não comprovar. Como é que você vai comprovar isso? Você vai ter que explicar, você vai ter que abrir um tópico e explicar. E a gratuidade de justiça você vai pedir antes de começar tudo. Tá? Antes de começar tudo. Tá bom? Porque ela é lá uma das preliminares do 337. E nada de preliminar de mérito. Na verdade, assim, até pode, né? Porque o mérito da sua causa é a causa de pedir, não é? É porque o 337, na verdade, ele traz, se você for muito específico, né? O 337, ele vai falar assim, antes da parte ré discutir o mérito, ela vai trazer, vai alegar uma das preliminares abaixo. Então, o código lá no 337, ele, se você for muito, assim, né? Se você tiver uma visão muito estrita, muito restrita do código, em tese, você antes de discutir o mérito, você vai tratar aquelas preliminares, mas o réu. E se eu sou o autor? Não é? O Código de Processo Civil, nem a CLT, elas são bem omissas com relação a que momento eu, autor, vou alegar a gratuidade de justiça. Vejam, se você olhar com calma o 337, ele vai se referir às preliminares do réu. Não são as preliminares do autor. Mas, claro que por uma... incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar. Então, vejam, se você for muito restrito, que horas eu, autor, vou alegar que eu sou hipossuficiente, que o meu cliente é hipossuficiente? Qualquer momento você pode falar isso, não é? Então, você, autor, pode a qualquer momento, pode ser antes do mérito, pode ser depois do mérito, pode ser no meio do mérito, qualquer lugar. Então, assim, falar em... Ficou, né? Claro que isso ficou assim, virou um jargão, né? Preliminar de mérito, aí traz a gratuidade de justiça logo no início. Por uma questão, então, prática, você fala logo para o juiz, excelência, meu cliente, ele está desempregado, então ele não tem como arcar com custas do processo, ele é humilde, a casa dele tem uma geladeira, tem uma televisão, tem um fogão de 4 bocas. Então, eu vou mostrar para o juiz logo no início que o meu cliente ele não tem condições. Mas se eu sou autor, onde eu posso falar isso? Qualquer lugar. Tá? Então, por isso que eu, às vezes, chamar, né? É uma preliminar de mérito para o autor, tá? Mas, como é um jargão que nós já usamos, eu faço e eu aconselho a fazer logo no início. Então, eu trago logo no início, antes de adentrar ao mérito, Clemilson, eu já trago a gratuidade de justiça e eu já trago alguma situação que enseja tramitação de justiça ou sigilo, tá? Às vezes a tramitação ela é normal, mas ela pode ser uma ação que envolva sigilo. Então eu já trago logo antes de falar do assunto, né, da minha causa de pedir, eu falo, é uma situação que envolve exposição da pessoa, do corpo da pessoa, então merece o sigilo previsto na lei. Pronto, eu faço isso. Mas tudo isso que eu fiz, eu tenho que colocar no meu pedido. Não adianta eu trazer lá na minha causa de pedir a tramitação obrigatória, a tramitação, né, acelerada, se eu não pedir. Tem juiz que não dá. Uma vez o juiz não me deu. Minha cliente fazia jus à tramitação especial, porque ela era uma pessoa com deficiência. Eu expliquei que ela era uma pessoa com deficiência e não pedi. O juiz não me deu a tramitação especial. Aí depois eu tive que entrar com um novo pedido. Requer tramitação especial, porque a autora é pessoa com deficiência tal, está aqui o laudo bonitinho, de novo.
Pois é, tem juiz que não Mas, dá. mas aí, não, nesse momento, se a senhora não pediu e não falou, não houve a preclusão? Não, porque isso aí não preclui, não. Tá? Matéria... Tramitação prioritária não preclui, porque isso a lei determina a tramitação, ok? Então, não preclui. A qualquer momento eu posso pedir. Gratuidade de justiça eu também posso pedir a qualquer momento. Digamos que ao longo do meu trabalho, meu cliente está empregado, ele tem como arcar com essas custas. De repente, ele ficou desempregado. Eu posso pedir a gratuidade de justiça a partir daquele momento. Tá? A partir daquele momento. Mas atenção, Obrigado, professor. Agora imagine o seguinte: você é o advogado do réu. Qual é o momento que você tem para alegar que aquela pessoa não faz jus à gratuidade de justiça? Lá na sua contestação, antes de analisar o mérito. Tá bom, Clemilson? Então, muita atenção para isso. Viu? Então, Ótimo. tá bom? Porque você vai ter que falar. Ah, não, digamos que eu pedi a gratuidade de justiça depois. Aí o juiz vai abrir prazo para você se manifestar com relação à gratuidade de justiça. O que agora você está pedindo a gratuidade de justiça? Tá? Aí o juiz vai abrir prazo para você. Mas se eu pedir na minha inicial, você tem que contestar lá na sua contestação, sob pena de preclusão. Muita coisa do nosso direito, né, nós vamos assim assimilando é muito na prática, não é? Levando às vezes algumas cacetadas. Eu levei. Por quê? Porque eu coloquei lá a prioridade de tramitação, bonito, expliquei que a minha cliente tinha lá a deficiência, né? Era uma pessoa com deficiência que ela, o laudo, tudo bonito, mas no meu pedido eu não pedi. O juiz não me deu. Fiquei um tempão achando que o processo estava com prioridade, ó. Até que eu descobri que não estava. Aí eu fiz o pedido novamente. Ainda melhor, aí eu fiz o pedido pela primeira vez. E aí o juiz me deu. Tá bom? Então, muita atenção com isso. Tá? Requisitos do nosso pedido. Gente, o nosso pedido precisa ser certo e determinado. Tá bom? Nosso pedido, então, ele precisa ser certo e determinado. Nós vamos admitir pedido genérico? Vamos, tá? Pedido genérico nós vamos admitir, mas é numa situação muito específica, tá? Numa situação muito específica nós vamos trazer, então, esse pedido genérico, que é a mesma hipótese, ok? Que é a mesma hipótese lá do artigo do CPC. Agora, deixa eu ver qual que é o artigo do CPC. Tá bom? Peraí, eu vou descobrir. Tá? Mas nós, então, admitimos esse pedido genérico? Admitimos. Tá? Ok? Admitimos. Mas lembrando, então, que em regra, ele deve ser certo e determinado. E o mais importante, eu preciso colocar o valor. Tá? Tem uns jargões jurídicos que nós usamos muito, tá? E um jargão jurídico é aquele assim, dá-se a causa o valor de R$ 1.000 para fins processuais. Não, não é para fins processuais, é R$ 1.000 e ponto. É 10 mil, é 20 mil, é 30 mil, é 50 mil. Tá? Por quê? Porque o meu pedido precisa ser certo, tá? Pedidos precisam ser certos e determinados. Eu preciso do valor, ok? Valor. Por quê? Porque o pedido certo e determinado, ele vai determinado no sentido de que ele existe, que é algo plausível no direito, tá bom? Ele é certo, é algo, então, que eu espero. Ele tem um valor, então eu vou calcular minhas custas, honorários advocatícios, tudo em cima desse valor, tá? Eu posso pedir mais de uma coisa? Posso. É o que nós chamamos, então, de
acumulação de pedidos. Tá? Eu posso pedir danos morais e danos materiais? Posso, mas desde que esses pedidos sejam compatíveis entre si. Outra situação para eu ter acumulação dos juízos, ou acumulação dos pedidos. O juízo ele deve ser competente para julgar as duas coisas. Então, digamos que eu peça danos materiais e danos morais. Mas olha só, os danos materiais, não, esses danos materiais que eu estou pedindo, não são de competência da Justiça do Trabalho. E aí? Cabe essa acumulação de pedidos? Não. Então, a acumulação de pedidos, os pedidos devem ser compatíveis entre si. O juízo que vai julgar esses dois pedidos deve ser competente. Outra situação, o procedimento. Então, o rito deve ser adequado para esses dois pedidos. Bom? Então, o rito, ele deve ser compatível para os pedidos em si. Como que nós classificamos essa acumulação de pedidos? Eu vou ter duas classificações. Acumulação própria e acumulação imprópria. Vamos falar da acumulação própria, que é a acumulação simultânea dos pedidos. Ela pode ser uma acumulação simples, quando eu peço, por exemplo, requeiro danos morais e danos materiais. Acumulação simples. Eu estou pedindo um e outro. Estou pedindo os dois. Acumulação simples. Acumulação sucessiva. O segundo pedido, ele depende do primeiro pedido. Então, por exemplo, eu estou discutindo na minha inicial, eu estou discutindo um reconhecimento de vínculo empregatício. Então, qual vai ser o meu primeiro pedido? Reconhecimento do vínculo empregatício. Então, se o vínculo empregatício for reconhecido, eu quero proporcional de férias, eu quero proporcional de 13º, eu quero o FGTS depositado, eu quero as multas. Então, veja, na acumulação simples, eu já falo, quero o pagamento das férias e do 13º. Ok? Quero um e o outro. Na acumulação sucessiva, eu dependo do meu primeiro pedido. Então, olha, eu quero reconhecimento do vínculo empregatício. Reconhecendo o vínculo empregatício, eu quero férias, 13º, proporcional de insalubridade, por aí vai. Tá bom? Essa é a acumulação própria. Agora eu vou ter acumulação imprópria. Na acumulação imprópria, se o juiz acatar um pedido, ele necessariamente não vai acatar o outro, ou vice-versa. Acumulação alternativa, eu quero uma coisa ou outra. Tá? Então, eu posso querer ou o dinheiro ou a reintegração ao emprego. Eu posso ter as duas coisas ao mesmo tempo? Não. Então, eu quero ou o valor que aquela estabilidade me daria, ou a reintegração para o emprego com a estabilidade. Vejam, o juiz pode me dar o dinheiro e me reintegrar? Não. Porque senão é um enriquecimento, não é? Sem justa causa. Digamos que eu tenho uma estabilidade aí de 1 ano. Fui demitida. Eu posso pedir ou o dinheiro desse 1 ano de trabalho, ou voltar para o emprego e ficar com a minha estabilidade durante um período de 1 ano. Acumulação alternativa. Ou uma coisa, ou outra. E nós vamos ter acumulação subsidiária. Essa eu acho a mais linda. Excelência. Se Vossa Excelência, não é? Se Vossa Excelência entender que não cabe a
o reconhecimento do vínculo empregatício, que seja deferido o pagamento dos danos materiais. Quer dizer, se reconhecer o vínculo empregatício, eu vou ganhar tudo aquilo que está junto com o vínculo empregatício. Se o juiz entender que eu não faço jus a um vínculo empregatício, que aquela minha situação não é de vínculo empregatício, então que ele me dê alguma outra coisa. Tá bom? Isso é, então, cumulação subsidiária. Alguma dúvida aqui, pessoal? Então, o que é acumulação simples? É A mais B. Eu quero isso e aquilo. O que é acumulação sucessiva? Olha, eu quero aquilo ali. Se o senhor entender que eu tenho aquilo ali, eu quero tudo que decorre daquele meu pedido. Então, se o senhor julgar, né, se o juiz julgar procedente o meu pedido A, que é o principal, eu quero os pedidos B, C, D, E, F, G. Cumulação alternativa, eu quero uma coisa ou outra. Eu quero o dinheiro da estabilidade ou eu quero a reintegração ao trabalho. Eu não consigo ter as duas coisas. Tá bom? Não consigo. Cumulação subsidiária, se o juiz julgar improcedente o meu pedido principal, então que ele me dê o pedido subsidiário, o pedido de menor importância para mim. Ok? Alguma dúvida com relação a pedidos? Vocês vão usar muito. Muito, muito, muito. Cumulação simples, requer isso, aquilo, outro, parará. Cumulação sucessiva, quando é caso de reconhecimento de vínculo empregatício. Requer o vínculo empregatício, sim, e tudo que decorre do vínculo empregatício. Cumulação sucessiva, tá? Alternativa A ou B. Eu posso ter todos esses no meu pedido? Posso. Posso ter tudo isso no meu pedido. Posso ter pedido de cumulação simples, posso ter pedido de cumulação sucessiva, posso ter pedido de cumulação alternativa, posso ter pedido de cumulação subsidiária. Eu posso ter tudo isso numa só ação. Posso. Digamos que eu estou alegando reconhecimento de vínculo empregatício. Não só isso. O fulano que eu dizia que era trabalhador ainda emprestou um dinheiro para o que eu acho que é o chefe dele. Eu tenho acumulação sucessiva? Sim, a primeira coisa que eu vou pedir, o reconhecimento do vínculo empregatício. Se o vínculo empregatício for reconhecido, o que eu quero mais? Né? O que eu vou querer? Aí eu vou querer acumulação simples. Eu vou querer proporcional de 13º, proporcional de férias, recolhimento do FGTS e a multa do FGTS, estabilidade, aí eu vou ter acumulação alternativa, né? A estabilidade em pecúnia ou a reintegração ao trabalho. E, por fim, uma acumulação subsidiária. Se Vossa Excelência entender que o meu cliente não faz jus à reintegração, se ele não faz jus ao reconhecimento do vínculo empregatício, que seja, então, o ré condenado a pagar aquilo que ele emprestou de dinheiro. Diga, Clemilson. Então, toda reclamação trabalhista tem que primeiro iniciar com o vínculo empregatício, reconhecer. Não, eu não preciso ter ação trabalhista para reconhecer o vínculo. Digamos que eu já tenha a pessoa com carteira de trabalho assinada, demissão assinada pelo chefe, baixa na carteira de trabalho. Eu preciso reconhecer o vínculo empregatício? Não, não preciso. Já existe o vínculo empregatício. Agora eu vou querer só as verbas rescisórias. Então, aqui eu trouxe um exemplo de que eu tenho esses 4 tipos de pedido na minha seção pedidos.
Mas eu posso ter ação que só tem cumulação simples, eu posso ter ação que só tem cumulação sucessiva, eu posso ter ação que só tem cumulação alternativa ou só tem acumulação subsidiária. Tá bom? Reconhecer o vínculo empregatício não é para toda ação trabalhista, não. Tá? Agora, as divergências, né? Reconhecer vínculo empregatício é só para aquelas ações que a pessoa não tem carteira de trabalho assinada, não tem contrato assinado, tá? Tá bom? Ok. Tá? Ok? E, por fim, o juiz, ele pode indeferir a minha inicial? Pode. Vamos lá. Primeira situação para ele indeferir a minha inicial. Imagina que eu tenho um vício sanável, tá? Um vício sanável. Mas eu não sanei esse meu vício. O juiz pode indeferir, então, a minha inicial? Posso. Digamos, por exemplo, que o juiz pediu a cópia da CLT. E eu não juntei a cópia da CLT. Valor da causa, sim. Valor da causa, eu tinha falado agora há pouco, mas vamos lá. O valor da causa, ele vai condicionar. Por isso que eu falei que o pedido deve ser certo, determinado. Líquido, certo e determinado. Então, se a causa tem o valor de 10 mil, você vai colocar lá 10 mil. Se a causa tem o valor de 100 mil, você vai somar lá e vai dar 100 mil. Você vai somar todos os seus pedidos. Todas aquelas suas continhas que você fez aqui na Justiça do Trabalho, o professor Paes ensinou vocês a fazer conta, não é? Você vai somar tudo. Deu lá R$10.310,15. Qual é o valor da sua causa? R$10.310,15. Esse é o valor da sua causa. Por quê? Porque a causa, o valor da causa, vai condicionar aqui na Justiça do Trabalho as custas processuais e os nossos honorários advocatícios. A reforma trabalhista, ela estabeleceu a cobrança de honorários advocatícios, honorários sucumbenciais da parte perdedora. Tá? Tá bom? No caso de contestação e revogação, será o valor da revogação. Então, imagine que você trouxe lá na sua contestação, lá nas preliminares, e correção, incorreção do valor da causa. O valor da causa tinha dado 100.310, espera lá, somando tudo, né? 310,15. Mas, na hora de digitar, o autor, né, colocou 10.310,15. O juiz vai mandar a parte se manifestar com relação à incorreção do valor da causa. E vai ficar o valor correto, tá bom? Vai ficar o valor correto. Beleza, Raimundo? Aí o juiz vai mandar. Se ele perceber que o valor correto é 100.310 e a parte não falou nada, o juiz vai mandar alterar lá no sistema para colocar o quê? O valor correto da causa. O valor correto da causa é R$100.310,15. Se a parte tiver de recolher custas, ela vai ter de complementar as custas, tá? Tem que complementar. E se não pagar? E se não pagar as custas, encerra o processo, tá? Pode falar, Raimundo, pode falar agora. Pode falar agora, Raimundo. Não tem problema, agora é a hora. Não tem problema ser demorado. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Raimundo, vamos. Vamos lá, Raimundo. Pode falar se você quiser, ficar mais fácil. Vai inserir um áudio? Você não quer falar?
Vamos esperar um minutinho, então, para ver. Raimundo. 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 Alô, professora? Oi? Tá me ouvindo? Agora sim. Boa noite, senhora. Boa Boa noite a noite. todos. Professora, Sim. eu tenho uma dúvida em determinadas situações Sim. para ser o valor da causa. Tem algumas coisas que a gente já pegou, eu pelo menos, mas fiquei em dúvida de uma situação. Vamos supor que tenha uma reclamação e depois vem a contestação. Sim. Na contestação, vamos colocar aqui o fato, o cidadão recebia X, Uhum. o que ele reclamou Y, Sim. e o que ele estava pedindo, vamos colocar aí outra letra. Z. Mas que existia na revogação um valor Que de um revogação? empréstimo no outro valor, Então, aí você vai fazer uma na compensação. mesma contestação. Não. Eu não fiz a reclamação? Você fez. Tá. Aí Eu não estou vem eu entendendo estou que contestando nessa revogação é contestação. essa. Que revogação é essa? Peraí, deixa eu ver aqui. Não é, não Deixa eu é, ver se eu... é compensação. Então, digamos, por exemplo, que lá na Não, não é contestação, compensação, não. o empregador Deixa eu falou o ver a palavra seguinte: certinha. Deixa eu ver a palavra certinha. revogação. Peraí. Só um minutinho que eu estou vendo a palavra certinha para não falar bobagem. Uhum. É uma contestação com reconvenção, aliás. Convenção. Ah, aí é outra coisa. Reconvenção. É outra Reconvenção. coisa. Aí é É isso outra que coisa. O que porque é a reconvenção? na reconvenção é um valor, né? Então, lá no valor da causa, só vai constar o valor da revogação, não é isso? Não, não tem revogação. Como é? Reconvenção. Reconvenção. Eu não sei Vamos por que lá, coloquei isso. vamos lá, vamos lá. Muita calma nessa hora. Quando eu estiver falando de contestação, eu vou falar de reconvenção também. Reconvenção é uma ação, tá bom? É uma ação, só que para você facilitar, não ter que ajuizar uma nova ação, esperar o processo correr, você já coloca aquela reconvenção no curso daquele processo. A reconvenção, ela exige que os assuntos sejam simultâneos, que eles tenham a ver entre si. Vamos imaginar uma situação seguinte. Eu estava no trânsito, tá bom? Estava dirigindo meu carro, fui mudar de faixa, veio um motoqueiro, tá? Ali no corredor e bateu no meu carro. Pá! Foi aquela bagunça, aquele negócio, lá começou a juntar motoqueiro, sabe o que eu fiz? Entrei no meu carro e fugi. Mas aí eu ajuizei uma ação contra o motoqueiro, não foi? Eu peguei lá, deu tempo de eu bater a foto da placa da moto, não é? Aí eu ajuizei uma ação contra o motoqueiro. Olha, eu estava no trânsito no dia tal, fui mudar de faixa, o motoqueiro veio, ó, pá, bateu em mim e me deu um prejuízo de X. O motoqueiro, ele não precisa fazer a contestação dele? Precisa. Mas ele também vai fazer uma ação contra mim. Ele vai falar o seguinte: olha só, na verdade a história não é bem essa, não. Eu estava na minha faixa, bonitinho, não estava no corredor, ela mudou de faixa sem dar seta, me fechou e ocasionou o acidente. E eu tive um prejuízo de Y.
Tá vendo? São duas ações que têm a mesma causa de pedir, tem a mesma relação. Não é um acidente de trânsito? É a mesma causa de pedir. Um acidente de trânsito. O juiz vai julgar as duas ações. Essa reconvenção tem valor da causa também, Raimundo? Tem. Digamos que o meu prejuízo tenha sido de 20 mil reais. E o prejuízo do motoqueiro tenha sido de 5 mil reais. Qual é o valor da ação principal? 20 mil. Qual é o valor da causa da reconvenção? 5 mil. O juiz ele vai julgar as duas ao mesmo tempo. Ele pode, por exemplo, falar, olha, de acordo com as provas reunidas, julgo improcedente a ação e procedente a reconvenção. Eu vou ter que pagar o quê? Eu vou ter de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios da ação principal que eu perdi em cima dos 20 mil e vou ter de pagar a ação da reconvenção, que a condenação foi 5 mil, mais os honorários advocatícios em cima de 5 mil. Então, a reconvenção, nós vamos ver a reconvenção é uma ação dentro de uma ação. Na reconvenção, nós ainda vamos ter aquelas palavrinhas, o reconvindo e o reconvinte. O autor da ação principal passa a ser réu na ação de reconvenção. E ele vai ser chamado reconvindo. O réu na ação principal passa a ser o autor da reconvenção. E ele vai ser chamado reconvinte. Tá? Então, a reconvenção, ela existe aqui na Justiça do Trabalho também. Mas, para isso, eu preciso da mesma causa de pedir. Agora, você me deu o seguinte exemplo. O fulano recebia X, ele reclamou Y e ele pede Z. Mas, né, você, como empregador dele, digamos que seja você ainda fez um empréstimo para ele. O que você vai pedir nesse caso é a compensação. Olha, se eu estou devendo alguma coisa, tá, da sentença, que o valor que eu emprestei lá na sentença seja abatido do valor que eu devo. Isso aí é uma compensação, que é diferente de reconvenção. Nós vamos ver isso também lá na contestação. São duas situações que nós usamos na reconvenção. Tá bom? Tirada a sua dúvida? Um pouco. O que ainda está em dúvida? Não, professor, na realidade, deixa eu falar. Fale. Eu fiz uma petição. Sim. De uma tarefa. Sim. Eu sei que vou pesquisar e tal, eu poderia até ver com o próprio professor. Mas como a senhora está falando do valor da causa, sim, eu estou aproveitando para me tirar uma dúvida pequena, entendeu? Sim. Porque se eu fiz uma reclamação X, e se eu for contestar aquilo que aquela pessoa está falando que eu estou devendo ela, mas se a senhora deu um exemplo legal, de um empréstimo, ela não conseguiu, na rescisão dela, pagar aquele empréstimo, ficou para ela pagar aquele empréstimo, então, na reconvenção, você vai pedir a diferença. É só o valor que ela está devendo. Se ela não conseguiu pagar, então o valor da causa vai ser só o valor da reconvenção. É isso que eu quero saber. Da reconvenção. Você vai ter dois valores da causa aí. Você vai ter o valor da causa da inicial, que é a principal, e o valor da causa da reconvenção. São dois valores. Então, na contestação, o valor X, Y, Z, eu tenho que somar, e lá no final da causa também tem que somar da reconvenção o valor? Eu não estou entendendo o seguinte. O valor da causa principal é X. Tá? Diga, Wesley. Professora. Opa, você está com dois... Porque assim, porque o doutor Etevaldo está conseguindo explicar.
A menina foi demitida. Sim. E fez os descontos tudinho que tinha que fazer. Só que o valor que sobrou para ela não dava para poder abater os 30 mil reais que ela ainda devia para o banco, que ela era funcionária do banco. Tá. Aí ela alegou, fez uma petição inicial alegando que o banco devia para ela 2 horas extras todos os dias. Sim. Né? Aí, quando ela fez, o banco juntou todos os comprovantes que não deviam as 2 horas e extras, ainda cobrou o e pediu a reconvenção daquele valor Sim. que ela pediu para pagar os 30 mil reais. Sim. Aí a dúvida dele só é os 30 mil de reconvenção no valor da causa, porque lá no início fala que ela ganha 6 mil, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? O valor da causa dela vai ser a soma das 2 horas extras todos os dias, tá bom? Mais os reflexos daquela causa, daquelas horas extras, que eram horas extras habituais. Aquele ali é o valor da ação dela. Reconvenção é outra ação. É quanto você acha que ela deve. Se pois você mas acha no que valor ela da causa, é isso mil, o valor da causa da reconvenção vai ser 30 mil. Não, mas e da causa, e do processo todo? Aí o juiz que vai determinar no final da sentença. Não, mas a gente coloca só os 30 mil ou mais os valores das horas extras? Não. Você vai contestar. Não, você vai contestar na sua contestação o valor lá que ela alega que tem que ganhar das horas extras. Aí você vai abrir um outro tópico lá na sua mesma contestação e vai falar reconvenção. E aí você vai falar tudo da reconvenção, como se fosse uma ação inicial. E aí o valor da causa dessa reconvenção é só 30 mil. Não, e lá o valor que valor? O valor da causa. Valor. O valor da causa. São 2 valores, Raimundo. Isso que eu estou tentando te explicar. São 2 valores. Um é o valor da inicial, que é a principal, e outro é o valor da reconvenção. São 2 valores completamente diferentes. Obrigado, doutor Olha Wes, só, me ajudar. Vamos lá. Eu achei que você ainda não entendeu, tá? Vamos para essa situação. Digamos que a ação dela tenha dado um valor de 100 mil, tá? Digamos que fazendo todas as contas, qual é o valor da ação inicial? 100 mil. Só que o banco alega que ela não faz jus a esses 100 mil. Na verdade, ela não faz horas extras, não fazia horas extras, e ela fez um empréstimo que ela está devendo 30 mil. Você vai fazer uma reconvenção. Qual é o valor dessa reconvenção? 30 mil. Qual é o valor da causa? Você tem 2 valores nessa ação. Você tem o valor da causa principal, que é 100 mil, e você tem o valor da reconvenção, que é 30 mil. No final, o juiz vai julgar. Ele vai julgar, por exemplo, olha, pelas provas, reconheço, julgo procedente o pedido da autora. E aí ela vai condenar o réu, no pedido da autora, a quê? A pagar os 100 mil, mais os honorários advocatícios e as custas em cima daqueles 100 mil. Mas olha só, o juiz também reconhece o pedido da reconvenção. Ela está devendo 30 mil. Essa autora ela vai pagar honorários advocatícios e custas em cima dos 30 mil? Vai. No final, lá na execução, você pode abater? Pode. Pode abater. Tá bom? Ficou mais claro agora? Ficou mais claro agora, Raimundo? Você entendeu mesmo? Obrigado, professor. Não, eu quero saber se você entendeu. Não, o caso que quem vai julgar é o juiz lá. Os 30 mil ou os 100 mil. Não tem problema, eu entendi. Mas no caso nosso, é só o valor da reconvenção. Que é só 30 mil. Não, 30 você não mil. tem que fazer soma nenhuma. Não, eu você entendi. Não tem que tirar nada. Entendi, é porque quem vai decidir é o juiz. É o juiz que vai decidir. Tá bom, então o valor dessa causa é só 30 mil. Obrigado. Não, a ação principal é 100 e a reconvenção é 30.
Tá? Não, beleza, eu entendi. Obrigado. Tá bom? Então, o valor da causa, ele vai condicionar toda essa honorários, custos processuais, tá bom? O juiz também pode se valer do valor da causa, às vezes, para aplicar multas, às vezes ele aplica multa de 1% do valor da causa, 2% do valor da causa, tá bom? Ele também pode usar o valor da causa para honorários, custas e multas. Então, quando eu estava falando para vocês, imagine que o juiz pede a cópia de um... Quase que não sai, né? Imagina que o juiz pede a cópia de um documento lá na minha inicial e eu não junto esse documento. Isso é um vício sanável? Era um vício que podia ter sido corrigido? Era. Mas se eu não corrigir, o juiz pode indeferir a minha inicial? Pode. Agora, imagine o seguinte, é um vício insanável, tá? É um vício insanável. O juiz pode indeferir de pronto a minha inicial? Pode. Aí, para isso, vai caber recurso ordinário no prazo de 8 dias. Então, imagina que eu fiz minha petição bonitinha, chegou lá nos pedidos, eu não faço o pedido. O juiz pode indeferir a minha ação de pronto? Pode. Por quê? Porque ela está inepta. Ou não, digamos que eu não fiz causa de pedir. Acontece. O juiz pode declarar a minha ação inepta? Pode. Indeferir de pronto, tá? De pronto ele pode indeferir, então, essa ação, tá? Quais são, então, esses vícios que são insanáveis? Eu vou usar subsidiariamente o artigo 330 lá do Código de Processo Civil, que é o primeiro, se a minha ação for inepta, a parte for manifestamente ilegítima. Então, digamos o seguinte, eu ajuizo uma ação, tá lá, autor, né? Caroline Lima Ferraz. E aí eu começo a minha ação falando, no dia 10 de fevereiro de 2015, o Zezinho, meu vizinho, foi trabalhar numa empresa. Opa, peraí, mas eu, Caroline, sendo autora, não deveria ser o Zezinho o autor? O que é isso? Eu esperava o pior, mas isso é bem pior do que eu esperava. O que, Ariadne? Né? O Zezinho, então, o Zezinho que não é o autor, não é ele que é o trabalhador, então a ação tem que ser do Zezinho, não minha. Eu sou parte ilegítima. É complicada essa matéria, prof. Não é nada, matéria fácil, pelo amor de Deus. Fácil demais, tá? O autor carecer de interesse processual. Às vezes não tem causa de pedir nenhuma. Fui contratada pela faculdade para dar aula de processo de trabalho, estou recebendo meu salário todo mês, estou recebendo minhas férias, meu 13º, minhas horas, eu não faço hora extra. Então, eu tenho algum interesse em processar? Não. Tá? Tá pensando na prova? Prova fácil, gente. Não vem que não tem. Tá bom? Ok? Vocês são engraçados, viu? E para terminar, eu posso desistir da minha reclamação trabalhista? Olha só, eu, autora, posso desistir da minha reclamação trabalhista? Posso. A qualquer momento, eu posso desistir da minha reclamação trabalhista, até a sentença. Então, a qualquer momento, antes de ser proferida a sentença, eu posso desistir dessa ação trabalhista. Então, ó, a qualquer momento, o juiz... Oi, Clemilson. Professora, é um pouco diferente do CPC, né? Porque
acontecer, você pode desistir da ação até a citação do réu, né? Aqui é diferente. Tá? Aqui é diferente. Aqui eu posso desistir da minha ação? Posso. Eu posso desistir da minha ação a qualquer momento, até a sentença. Mas veja, após a contestação, então, após a parte contrária apresentar a contestação, eu só posso desistir se tiver o consentimento do réu. Então, eu posso desistir a qualquer momento, até o proferimento da sentença? Posso. Ok? Posso fazer isso. Mas depois de apresentada a contestação pelo réu, eu só posso desistir daquela ação se o reclamado concordar. Tá bom? É diferente de emendar a minha inicial. Eu posso emendar a minha inicial até antes do oferecimento da contestação. Lá no processo civil, eu só posso emendar a minha inicial antes da citação. Então, veja, aqui na Justiça do Trabalho, eu posso emendar a inicial até o momento anterior ao oferecimento da contestação, tá? Na justiça comum, então, na justiça comum, eu só posso emendar a inicial somente antes da citação. Eu só posso emendar a inicial lá na justiça comum antes da citação. Aqui na Justiça do Trabalho, eu posso desistir. Desistir é diferente de emendar. Tá? Eu posso desistir da minha ação a qualquer momento. Mas, se já foi oferecida a contestação, eu só posso desistir se o réu concordar. Vai cair uma questão dessa na prova, já estou logo avisando. E discursiva, já estou logo avisando, porque eu fiz a prova hoje. Tá? Alguma dúvida, pessoal, com relação à nossa petição inicial? Certeza que vocês estão sabendo tudo. Na próxima aula, então, nós vamos falar sobre os nossos procedimentos. Por quê? Porque o valor da causa vai interferir no rito do processo, aqui no processo do trabalho, tá? Então, o valor da causa, ele vai definir, claro, multas, custas, honorários advocatícios e também o rito desse processo. Se eu não falo nada qual o rito que eu quero, vai ser com base no rito do valor da causa. Tá bom? Então, na próxima aula, nós vamos falar de ritos processuais, aqui na Justiça do Trabalho, e da contestação. Aí eu vou voltar, Raimundo, nesse assunto da reconvenção. E aí nós conversamos mais sobre isso e você me dá a resposta aí do exercício que o professor passou. Combinado, pessoal? Combinado? Então, um beijo para todos. Boa semana. E até semana que vem.